Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Inclusive eu tô, antes de falar aqui com o Emerson, viu, o pessoal que também tá na rede social, eu tô aproximando aqui o bocal do telefone na nossa live, e se tiver algum problema aí para ouvir, por favor, vocês nos avisem. O Emerson vai participar agora conosco. Aqui eu já mando aqui um boa noite, obrigado pela participação nesse feriado aqui, Emerson W. Dias. Tudo bem com você? Boa noite, Renato, boa noite, ouvintes. Feriado que a gente nem sabe mais a diferença do que é feriado e que não é feriado, né? Porque todo dia hoje parece que é feriado, porque você trabalha, inclusive, no feriado, né? É verdade. Tem dia que a gente já não sabe mais se é feriado, se é dia de trabalho, se é dia útil. É um negócio de antecipa pra cá, antecipa pra lá. Daqui a pouco nós estamos em 2021 e a gente não sabe mais onde a gente tá, né? Essa é que é a verdade. Mas enfim, vamos seguir nesse momento, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós estamos, de alguma maneira, tendo que passar pelo que nós estamos passando, né, cada um se protegendo como pode e tudo mais. O que você traz para nós nesta segunda-feira, Emerson? Ô Renato, eu vou falar sobre a ignorância pluralista. Eu não entendi o tema, Emerson. Pode repetir, por favor? Vou falar sobre a ignorância pluralista. Ignorância pluralista. Vamos lá. Exatamente. Renato, eu estava vendo um artigo, olha só, em final da década de 60, que dois pesquisadores, eles fizeram o seguinte. Renato, se você perguntar para qualquer pessoa se ela visse alguém passando mal na sua frente, qual dizer que ia fazer de tudo para tentar salvar, tentar ajudar aquela pessoa que está passando mal na sua frente, correto? Sim. Pois é, Renato, mas os caras fizeram um experimento que era o seguinte, eles colocaram um ator, né, no meio de um grupo de pessoas, e esse ator, Renato, olha só, ele fingia que estava tendo um ataque epilético, né? Ele começava tendo convulsões e tal, e pedia por socorro, e aí acabava caindo no chão. E o teste, Renato, era para saber do grupo que assistia aquela cena, quantas pessoas de fato se manifestavam para ajudar aquela pessoa, que era um ator, né? Certo. Mas as pessoas não sabiam que era um ator que estava ali, certo? Entendi, e aí? E aí o que acontece é o seguinte, né, que quase ninguém ajudou, né? Por quê, Renato? Os caras ficaram curiosos, né? Porque nos grupos de 15 pessoas, quase ninguém se manifestava no sentido de atender a ajuda daquela pessoa, né? E aí se criou essa terminologia chamada da ignorância pluralista. Por quê, Renato? O ser humano, quando ele está em grupo e as mesmas pessoas ouvem os mesmos chamados, parece, Renato, que a gente meio que delega para o outro, entendeu? A gente fica sempre esperando o outro tomar uma ação e a gente acaba não tomando, né? Olha que coisa louca, Renato. Mas deixa eu ver se eu entendi, Emerson. Então quer dizer que criaram lá um fato, né, através de atores, em que uma pessoa passava mal e, vamos dizer, ela se jogava no chão, ela caía. Como é que era qual era a situação exatamente? Vamos criar essa cena, né? A pessoa passava mal e ninguém ia lá ajudar, é isso que acontece? Foi essa? E de que maneira a pessoa passava mal? Ela desmaiava? Qual era o sentimento ali? Qual era a cena exatamente ali na hora, a parte prática? O ator simulava um ataque epilético. Então ele começava tendo convulsões, né? Ele sentado numa cadeira começava a contorcer o corpo, né? E começava a se debater até que chegava um momento em que ele caía no chão como se tivesse desmaiado, né? E aí o experimento era para saber o tempo que demoraria e quem se manifestaria no sentido de tentar ajudar aquele indivíduo. E aí se descobriu que a maioria não vai em direção à pessoa. A maioria ou ela observa, né? Ou alguns até corriam da situação, e pouquíssimos dos grupos que foram estudados que de fato chegavam perto daquela pessoa a tempo de eventualmente segurar, evitar que a pessoa caísse ou alguma coisa assim. Ou seja, dos grupos, muito poucas pessoas que de fato caminhavam no sentido da ajuda.
E aí o experimento mostrou que o fato de a gente ter presença de outras pessoas por perto reduz o nosso senso de responsabilidade, porque meio que fica um esperando o outro agir, entendeu? E a gente fica esperando quem é que vai tomar ação e quem é que vai ali socorrer aquela pessoa. Ou seja, no grupo, se você passar mal dentro de um grupo, a chance de você ser atendido é menor que se você passar mal ao lado de uma pessoa específica, porque o grupo tira um pouco a responsabilidade dos indivíduos. Interessante você estar falando, Emerson, até porque eu mesmo já tive uma questão assim, né? Uma vez numa reunião, eu não estava muito bem, né? Nessa reunião, não estava muito bem, vamos dizer, lá de saúde e tal, tive uma sensação de desmaio e as pessoas que estavam nessa reunião, acho que cerca de quase 20 pessoas, ficaram olhando para minha cara como se eu tivesse tendo esse ataque epilético aí, apesar de não ser um ataque epilético, né? Tava simplesmente assim, uma sensação de desmaio. E as pessoas ficaram assim, tipo, o que a gente faz agora, né? Foi o sentimento que eu tive, aquele questionamento, né? Você está falando isso, está me trazendo à memória uma situação que me ocorreu aí há cerca de, 20 anos atrás. E a única pessoa que realmente levantou a mão e falou, vamos lá, Renato, que eu vou te ajudar, era um médico que estava nessa reunião. Olha e era só. Um especialista, né? Quer dizer, talvez se não tivesse esse especialista na reunião, e vamos supor que eu caísse, eu não cheguei a cair, né? Foi um dia, vamos supor, aquele dia que você não está bem, talvez você não se alimentou direito, e tudo mais, e consequentemente eu tive essa sensação de desmaio. Mas logo após essa sensação e essa crise, vamos dizer, de saúde que eu tive, a sensação que eu tive depois é o seguinte, se eu não tivesse um médico ali na hora, o que será que iria acontecer comigo? Então, você está levantando uma lebre que eu já vivi na pele isso daí que você está dizendo. Eu realmente acredito que as pessoas têm muita dificuldade, têm muito medo de tomar uma atitude. Agora, você está trazendo esse tema porque ele tem também relação com outras atitudes, vamos dizer, da nossa vida? Renato, eu estava vasculhando outras coisas e me deparei com esse estudo, mas no fundo, esse estudo serviu porque eu vi esses dias uma charge de um filósofo espanhol que foi publicada no El País, que é a frase que eu vou encerrar o quadro hoje, né? E esta frase, Renato, me remeteu a esse estudo, porque no momento assim de pandemia, no momento, né, de situação, é difícil, de fato, assim, né, a multidão, de fato, todo mundo tomar uma ação, né? A gente fica esperando um ou outro tomar alguma ação realmente, né? E aí eu estava olhando essas coisas, tinha esta frase, eu falei, poxa, isso acho que é um tema que traz uma reflexão para a gente, muito importante, para a gente conhecer sobre o nosso comportamento, né, nossa tendência sobre o comportamento, porque nós estamos num momento muito delicado, né, e de que as pessoas precisam de ajuda umas das outras, né, e a gente não pode ter essa ignorância pluralista, sabendo que a gente tem ela, a gente tenta evitar, né, e aí talvez a gente consiga de alguma forma tomar alguma ação, qualquer que seja ela, para tentar ajudar alguém que esteja precisando, né. Sem dúvida. É importante a gente falar, já que você está falando nisso, né, Emerson, é que assim, às vezes, as pessoas podem pensar, né, eu realmente eu não tenho que me envolver porque eu não sou médico, né, eu não sou especialista em determinada coisa, eu não tenho que tomar nenhuma atitude, mas veja uma coisa, hoje nós temos aparelhos celulares, nós temos, às vezes, até um notebook no carro, um iPad lá, enfim, os mais diferenciados mecanismos aí de comunicação. E às vezes uma ligação nessa hora pode salvar uma vida, né? Então, já que você está trazendo esse assunto e você está me dando a oportunidade de comentar sobre isso, não é necessariamente um especialista, né, que pode tomar ali, é claro, às vezes você mexer num corpo que está, vamos dizer, sofreu um acidente e tal, pode ser realmente perigoso, mas a pessoa pode tomar outras atitudes que não sejam, não sejam, vou dizer simplesmente, mas que não sejam ir lá e mexer, né, na pessoa que está caída. Mas tem várias outras que por exemplo, ligar para a polícia, ligar para o corpo de bombeiros, ligar para um hospital, para o pronto-socorro, enfim. Tem muita coisa que pode ser feita, né, Emerson? Exato, Renato, exatamente. Porque essa questão do envolvimento, né,
assim, mas às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para agir, né, para ajudar. Mas é o que você falou, às vezes é um telefonema, às vezes é um encaminhamento, às vezes é apresentar alguém que pode ajudar, ou seja, dá de alguma forma, né, você tentar de alguma forma ajudar da melhor forma possível, da forma que você pode, né, e às vezes a gente não tem o mecanismo perfeito para ajudar, mas nunca a gente tem nada perfeito para fazer, né, então faz o que dá, faz o que pode, né, mas eu acho que é um momento importante da gente pensar. Talvez, Renato, muitas pessoas falam assim, mas o que um professor pode fazer nessa hora? Cara, eu acho que o fato de você explicar isso, por exemplo, né, explicar uma ignorância pluralista, que é um comportamento humano natural, estudado, isso já faz a gente ficar esperto, né? A gente sabe que numa situação dessa, a gente sabe que se a gente não tomar ação, ninguém vai agir, né? Então, o fato de saber que isso é uma tendência do comportamento, poxa vida, olha quantas vidas podem ser salvas porque você sabe que o comportamento humano tem essa característica, né? Ou seja, olha a importância do estudo, do ensino, que é teórico, mas que se prova na prática que pode sim ajudar quando você sabe que isso existe, né? Sem dúvida. E pode salvar uma vida, né? Pode salvar uma vida, pode salvar a vida de uma família, pode salvar às vezes é um líder de uma comunidade que ajuda muito as pessoas. Enfim, sem dúvida é um tipo de atuação que muitas vezes o brasileiro, como eu disse, como você trouxe esse exemplo, né, de que às vezes o cara lá estava passando mal, tendo um ataque epilético, uma convulsão, e a pessoa não quer nem se aproximar, fala, não, eu não saberia o que fazer, né, se assusta com aquela situação, e o caminho não é esse, né, o caminho é justamente nós sermos agentes ativos nessas situações, até para preservar a vida de uma pessoa, né? E às vezes um ato simples, né? Se você tiver um celular na mão, você salva. Hoje com o celular a gente salva uma vida. Então é muito importante. Eu só queria complementar aqui, Emerson, só um minutinho, que o César também está comentando um negócio aqui. Olha só, dizendo o seguinte, Renato, o Emerson está falando, eu já passei isso no ônibus. Eu vi uma mulher passando mal e o pessoal ficou olhando ela cair. Ela só não caiu porque eu a segurei e ajudei e chamei uma ambulância, pois a mesma estava grávida. E a mesma relatou que havia tomado café da manhã. Ou acredito que não havia tomado café da manhã, né, ô César, me confirma aí. Acredito que ela não havia tomado café da manhã, onde a taxa de açúcar veio a cair. Eu comprei algo para ela comer até a ambulância chegar e ela ser melhor assistida. Olha só, e são poucas as pessoas que fazem isso. O César está dizendo que já ajudou uma pessoa num ônibus que estava lá também passando mal, quase desmaiando, comprou alguma coisa depois para ela se alimentar e tal. Quer dizer, é um tema que se a gente começar a trabalhar aqui, sem dúvida deve aparecer muito exemplo, como eu já contei o meu exemplo também, né? Deve aparecer muito exemplo do que você está falando aqui, viu, Emerson? Aí gostaria que você comentasse o que o César está falando aqui. Exato, exatamente. Por exemplo, é um experimento, Renato, é um experimento científico, né, que foi feito no final dos anos 60, você vê, as coisas acontecem ainda até hoje, né? E é interessante, Renato, que quando você entrevista as pessoas antes do experimento, e você fala o seguinte, olha, numa situação assim, você ajudaria a pessoa, você fugiria, você faria o quê? Todo mundo responde que ajudaria, entende? Antes de acontecer. Mas na hora em que acontece, são poucos Césares que aparecem, né? Ou seja, a gente tende a diminuir a nossa responsabilidade individual porque a gente está num grupo. Né? Olha que tema interessante, Renato, né? Psicologia de grupo. Nosso comportamento individual, ele é alterado quando estamos num grupo, né? Sim. E aí se você for trazer essa coisa da psicologia do grupo, então, aí vai embora, viu? Porque exatamente. O grupo, quando ele tá, vamos dizer, quando tem um líder nesse grupo, né, um grupo coeso, aí é capaz se o líder falar, gente, vamos ajudar, é capaz dos 30 que estão lá, ir lá ajudar, né? Mas precisa de uma liderança. E isso tem muito a ver com, inclusive, os comentários que você traz aqui sempre, dos momentos, né, do inédito viável, né,
daquilo que as pessoas devem, muitas vezes, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás dos seus ideais, né? As pessoas acabam, muitas vezes, esquecendo ou deixando para lá, porque a vida tomou outro rumo. Deixa para lá, um dia, quem sabe, eu faço isso. Quando, se ela fizer um movimento sequer na direção daquilo que ela deseja, ela alcança o objetivo. E eu estou falando isso porque numa situação, muitas vezes, de emergência, se você não tem essa postura de liderança, de tomar uma atitude, isso não acontece. Aí a importância, isso talvez num outro momento você possa comentar, Emerson, essa questão da liderança, do papel dos grandes líderes do mundo, porque as coisas começam, as pessoas passam a mudar o mundo a partir de pequenas atitudes. São atitudes como essa, às vezes, de salvar uma vida, que faz com que nasça ali, às vezes, um líder, uma pessoa importante dentro de uma comunidade que vai, sem dúvida, ajudar outras pessoas. Emerson, e a frase do dia? Então, a frase, Renato, é uma frase forte, tá? E eu trago ela aqui, porque foi ela que me inspirou a fazer o quadro com essa temática de hoje, mas é uma frase forte no sentido que a gente pense e tome novas atitudes, né? Não é uma frase no sentido de, nossa, que forte. Não, é forte pra gente pensar, né? Pra gente pensar sobre ela. Que diz o seguinte, ó: quando tudo passar, nada voltará a ser o que era, menos o de sempre. Quando tudo passar, nada voltará a ser o que era, menos o de sempre. Olha só, bacana, hein? Muito bom e muito a calhar, inclusive, eu diria, com os tempos que nós estamos vivendo, o negócio da pandemia também. Né? Exatamente. Muito exatamente. Bacana. E pera só um pouquinho, Emerson, que parece que tem mais um comentário aqui da Sandra Izés. Ela está dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, peraí, só um pouquinho. Renato, eu fiz cirurgia, coloquei prótese no joelho, acredito que é isso, protegendo o joelho, e algumas vezes precisei usar metrô e ônibus. E estava usando andador. E me surpreendi com as pessoas. Assim que entrava no metrô, imediatamente as pessoas se levantavam para me dar o lugar. Isso é um aspecto bem positivo, né? Peraí, porque ela continuou aqui. Ao sair do trem também, pessoas sempre se dispunham a me ajudar a subir e a descer escadas, até mesmo para atravessar ruas, sempre havia alguém me ajudando, por exemplo, né? Então, quer dizer, mas é um outro aspecto, né, o Emerson? Na verdade, ali, talvez, não sei, né? Aí teria que ver o estudo aí que você está falando. Mas, por exemplo, num caso de uma crise, como você disse, de desmaio e tal, eu não sei se as pessoas têm essa ciência, né, daquilo que o outro está passando. No caso da Sandra, já é uma coisa mais prática, né? Ó, a pessoa ali, vamos ajudar, né? Vamos dar o banco para ela sentar. Bom, enfim, o que você acha aqui do que a Sandra está trazendo surpresa, aqui, Emerson? Né, Renato? Não tem o efeito surpresa, né? Ela já se apresenta para aquele grupo naquela condição. E quando ela se apresenta para o grupo naquela condição, as pessoas que já estão instruídas, porque muitas vezes tem lá a placa, né? Olha, ceda ao lugar, né? O banco é reservado. Ou seja, você já tem uma educação nesse sentido, então é mais fácil a pessoa seguir o procedimento. No caso do desmaio, é uma coisa repentina, né? Então a gente acaba não conseguindo detectar a tempo se aquilo de fato é um problema. Então você tem um elemento surpresa que te imobiliza, né? E aí te imobiliza, você olha para os lados, ninguém fez nada, porque todo mundo se mobilizou, e você acaba não agindo, né? Por isso que é a ignorância pluralista, porque o efeito da surpresa naquele grupo causa uma ignorância pluralista, porque um olha para o outro e ninguém faz nada, né? Que é diferente dessa situação quando eu já me apresento nessa condição. Fazer. E aí o caso da Sandra é como a gente havia falado, né? Um caso já onde já existe, vamos dizer, até um certo treinamento, né? Isso, olha, se alguém chegar assim, com a perna assim assado, né? Já mancando às vezes e tal, né? É realmente um aspecto diferenciado, né? Exatamente. Agora, tá dizendo, aí você já demonstra aí, a solidariedade e o cuidado com o próprio, sem dúvida nenhuma. Assim, eu acredito que realmente, Sandra, as pessoas tenham essa questão da solidariedade e do cuidado. Agora, quando se trata de você
uma coisa nova, né? Qualquer coisa nova, as pessoas ficam assustadas. Não é uma coisa com um acidente, né? Como a gente falou também. Um acidente, para alguém parar o carro e pegar essa pessoa, então ligar e tal, não é uma coisa tão prática não. Você vê carro passando toda hora. E às vezes você para num acidente para ver o que aconteceu, mas ninguém se dispõe a ir lá e ligar e fazer alguma coisa, né? Tem aquela coisa momentânea, né? Agora, quando você tem essa já, como o Emerson também comentou, né? Essa ciência ou treinamento de uma situação que já é costumeira nos ônibus e nos metrôs, né? De tal lugar e tal, já é diferente. Agora, sem dúvida, o Brasil, de uma maneira geral, o brasileiro, de uma maneira geral, é bastante solidário nesse aspecto, sim, quando se trata, né? Ainda que tenha muito mal educado por aí, vamos combinar também, né, Sandra? Tem bastante mal educado por aí também que não tá nem aí. A mulher tá com a sacola batendo na cabeça do cara, né, no ônibus, e o cara não fala nada também, tem isso também. Né? Às vezes você dá uma sorte naquele dia pegar gente boa, gente educada, gente mais humana, né, preocupada com o sofrimento humano, que toma essa atitude que tomaram com a Sandra e Zésia, né, e que sem dúvida traz essa abordagem. Bom, Emerson, deixando aqui também os seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. Renan, o site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook e Instagram. E no YouTube, o canal do Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Você vê que o tema hoje, se começar a falar aqui, a coisa vai embora, né? O tema trouxe muita participação, é bacana, legal. Então, segunda-feira que vem tem mais, né? Mais o Inédito Viável aqui no Radar Paulista. Sem dúvida, Renato. Estaremos aqui firmes e fortes. Tá certo. Valeu, Emerson. Boa semana pra você. E a gente valeu, continua Renato. aqui trazendo